Bom dia a todos, seguindo aí a sugestão dos meus queridos seguidores, eu resolvi fazer aqui essa série que eu vou chamar de A Medicina Como Ela É, para responder as caixinhas do meu Instagram. Tá? Para quem não me conhece, eu sou uma figura muito conhecida entre credores e entre alguns estudantes de medicina. Meu nome é Iago Cabral, eu sou um médico brasileiro, me formei no Rio de Janeiro há alguns anos, não vou falar quantos para não entregar muito a idade aqui. Eu revalidei meu diploma nos Estados Unidos. E eu falo sobre carreira médica e revalidação no Instagram já há um tempinho. Tenho infoproduto sobre isso, é claro. Meu lema é por um punhado de dólares. E eu faço uma caixinha diária no Instagram e como o Instagram me dá pouco espaço e as caixinhas se apagam em 24 horas, muita gente sugeriu para eu fazer no YouTube. Então eu vou comentar aqui as caixinhas da semana no YouTube. Né? Quem não gostar, quem se sentir ofendido, quem ainda não me conhece e tiver aí ouvidos mais sensíveis, se tiver alguma reclamação, por favor encaminhe ao departamento. O departamento, para quem não sabe, é um jumento que tem lá na minha roça no Brasil, irmão do secretário. Né? Eles têm lá um dispositivo que vai resolver o problema de quem tem reclamações, que eu tenho ouvido muito sensível, ele vai te dar ali aquilo cuja falta você tanto sente. Então, podem encaminhar suas reclamações lá, ele faz o papel da minha ouvidoria. Então vou pegar de uma semana para cá, hoje é dia 4 de julho, um grande feriado nacional aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu estou no Texas. E vamos aqui às caixinhas, né? Começando de uma semana para cá. Ui. Vamos lá. Possui alguma restrição no hospital contra a tatuagem, o piercing? Meu amigo Rafael perguntou. Não, eu já vi gente até com tatuagem no rosto no hospital, mas especialmente no caso de médico, a recomendação é que você mantenha suas tatuagens ocultas, né? Ah, Iago, eu tenho tatuagem no rosto. Ô, meu amigo, se você não fez tatuagem no rosto, evite fazer, tá? Se você fizer, eu já vi gente aqui com tatuagem no rosto, mas vamos combinar que para o mercado não é muito médico com tatuagem no rosto, dependendo do seu nicho, pode te complicar um pouquinho. De qualquer maneira, eu já vi gente aqui com tatuagem no rosto também, tá? Mas as que você tiver no corpo, você cubra. Piercing, vejo colega aqui com vários piercings também. Também qualquer coisa é fácil tirar, né? A maioria. Não tenho grana, ainda na graduação. Vale a pena ir estudando pelo ANCA até formado? Meu amigo Diego aqui perguntou. Vale, tem muito material gratuito hoje para revalidação, os famosos steppers de primeira qualidade, tá? De primeira mesmo. Ó. Os podcasts aí do Divine Intervention, as notas do Melman, os áudios do Goian. Muito material. Hoje em dia o YouTube, ChatGPT, você tem um mundo de material de primeira linha para os steps. Então, já começa a estudar. Sou anestesista há 4 anos, meu amigo Eric perguntou. Consigo revalidar também a residência nos Estados Unidos? Eu repeti, olha, boa pergunta. Uma pergunta que eu recebo muito no meu curso, inclusive, cujo link está na minha bio no Instagram. Eu tenho uma aula só sobre isso de revalidação de especialidade, tá? Vamos por partes, tá, gente? Não existe tradução perfeita. Quando eu falo revalidação de diploma nos Estados Unidos, eu estou usando uma figura de linguagem, tá? Uma figura, uma espécie de metáfora, uma metonímia, porque você faz umas provas, as mesmas provas que os americanos fazem, os famosos STEPS, e essas provas vão habilitá-lo a fazer ou a residência médica, ou Clinical Fellowship, que é a SUB, ou dependendo das novas leis estaduais, você vai poder atuar também sob supervisão, até eventualmente conseguir uma licença completa. Então, é meio que uma tradução até acurada você dizer que é uma revalidação de diploma, tá? Mas é assim que funciona, você não vai fazer uma prova e vai sair atuando, abrindo consultório e abrindo barriga nos Estados Unidos de forma independente. Isso, em geral, não acontece em nenhum país do primeiro mundo. Com a especialidade é o seguinte, muitos especialistas simplesmente optam por refazer a residência, tá? Mas muitas especialidades têm caminhos alternativos para você conseguir atuar e você conseguir fazer a prova de título, que é a certificação pelo board da especialidade.
A Anestésio tem 4 caminhos desses, são os Alternate Entry Pathways, você consegue achar isso com facilidade no site do Board de Anestésio, eu também tenho uma aula sobre isso no meu curso. E a ideia central é você fazer os steps, você buscar um Clinical Fellowship, que é a sub aqui dos Estados Unidos, o R+, é remunerado. E fazendo o seu Clinical Fellowship, você vai abrir portas. Você pode ser contratado pelo hospital para você atuar como um professor assistente, um preceptor, e após 4 anos de atuação você pode prestar a prova de título, e titulado você atua de forma independente. Ou então você faz o Clinical Fellowship, faz bons contatos, se você vir que não está tendo uma oportunidade muito boa dentro da universidade, qualquer coisa você aplica para residência médica em anestésio, tá? Eu sempre recomendo para quem é especialista que busque um Clinical Fellowship, porque é um estágio remunerado e você vai garantir uma sub, você vai garantir ótimas cartas de recomendação, fica muito bem no currículo, tá? Remuneração média de Clinical Fellowship aqui está por volta de $70 mil por ano. No caso de anestésio, você vai ter alguma facilidade para conseguir, porque está sobrando vaga, tá? Naturalmente o estrangeiro ele entra onde está sobrando vaga, gente, é natural isso. Tem especialidade que conseguir um Clinical Fellowship não vai ser assim, uma coisa tão fácil, como o caso de dermatologia. Aí você pode buscar um Research Fellowship, né? Um fellow de pesquisa, que também vai te abrir portas, tá? Mas muitos não são remunerados. O de pós-doutorado é. Tá? E se você é de uma especialidade que não é muito concorrida, que são as especialidades clínicas geralmente, pediatria, neurologia, patologia, emergência, psiquiatria, aí eu sugiro que você até pode conseguir um Clinical Fellowship, mas muitas vezes as pessoas optam por simplesmente fazer a residência de novo, porque são residências abertas. Residência aqui é remunerada, uns $60 mil por ano de média, 65. E fazendo a residência, você é um especialista como qualquer outro médico americano, tá? Então, são essas as grandes opções. Isso de fellowship é mais para quem é de uma área muito concorrida, como é o caso das áreas cirúrgicas, anestésio, rádio, porque são áreas que os próprios americanos às vezes fazem 1 ano de pesquisa para poder entrar, 2 anos, são concorridas. Então é melhor você buscar o caminho aí do Clinical Fellowship. Vai te abrir portas e é remunerado. Qual a remuneração líquida da residência descontando os impostos? Meu amigo Stefano aqui perguntou. Cara, imposto varia muito nos Estados Unidos, né? Varia de estado para estado. Tem estado que tem imposto de renda estadual, tem cidade que tem imposto de renda municipal, como é o caso de Nova York. Põe aí uma média de uns $4 mil por mês. Em cidades com custo de vida mais alto, geralmente o salário vai ser maior. Uma pergunta de muita gente, tá? O Daniel aqui perguntou dessa vez. Qual melhor, tentar residência nos Estados Unidos ou fazer residência no Brasil e validar com essas novas leis estaduais? Meu amigo, via de regra, a não ser no caso da radiologia, você quer fazer a residência direto nos Estados Unidos. Tá? É um caminho muito mais simples, muito mais aberto, muito mais estável, muito mais certeiro. Tá bom? Para quem não é especialista, eu recomendo que venha fazer a residência direto nos Estados Unidos, como eu estou fazendo. Para quem já é especialista, aí depende. Se for uma especialidade clínica, muitas vezes vale a pena refazer. Se for uma especialidade cirúrgica e você quiser continuar na especialidade, ou no caso de anestésio, aí eu já acho que vale a pena você buscar um fellowship, porque mesmo os americanos muitas vezes precisam fazer fellowship para entrar. No caso da radiologia, existe um caminho alternativo extremamente aberto, a demanda por radiologista aqui está muito grande, e é mais fácil você fazer no Brasil atualmente revalidar nos Estados Unidos, do que você tentar fazer direto nos Estados Unidos, tá? Lembrando, quando eu falo em revalidação de diploma e revalidação de especialidade, você entendeu, é uma figura de linguagem, porque nos dois casos você vai atuar alguns anos aí de forma supervisionada, seja como residente, seja como um fellow, até você poder ter a sua certificação pelo board e a sua licença full. Outra questão comum, com a bolsa do Clinical Fellow, consegue sustentar uma família com esposa e filho pequeno? Bom, essa pergunta vale para residência também, né? Olha, tem muito residente aqui que é casado e tem filho, tá? Arrisco dizer até que, dependendo do programa, é a maioria. Tá?
medicina nos Estados Unidos é uma pós-graduação, muita gente já em residência já está casada e com filhos. Via de regra, se a sua esposa consegue ficar em casa com os filhos, já te alivia bastante, tá? Porque o que pesa para quem tem filho não é a questão de sustento, de comida, de aluguel, não é isso. É creche e babá, tá? Então, se por algum motivo sua esposa não puder ficar com os filhos, você precisar de babá, Iago, eu sou mãe solteira, aí fica complicado. Então, a creche aqui nos Estados Unidos vai estar aqui uns $1.500 por mês, babá aqui vai te cobrar $20, $25 por hora, isso com salário de residente fica muito difícil de manter, tá? Então essa é a grande complicação, mas para que se a sua esposa pode ficar em casa, já te alivia muito. Iago, mas ela quer fazer estágio também, vai passar o dia inteiro fora, aí você se complica, meu amigo, tem que ter uma reservinha, porque você tentar bancar babá e creche aqui com salário de residente é muito complicado. Inglês básico intermediário, eu acho que dá para começar aqui com Word, Anki, ChatGPT. O meu amigo Roger perguntou. Cara, se você já lê inglês, você já consegue começar os estudos, tá? As provas são múltiplas escolhas, basta você ler em inglês alguma coisa. O inglês médico você aprende naturalmente ao longo do processo, aí você vai ver isso o dia inteiro. Então, se você já lê, já pode começar a revalidar. Se você ainda não lê, busca aí um cursinho. Eu sempre recomendo o Pimsleur, mas tem 1000 cursos de inglês ótimos aí, e aí você vai colocando também no ChatGPT o material de estudos para os steps, e aí você pede para ele traduzir para você de forma interlinear, tá? E aí você vai se virando, vai estudando as duas coisas ao mesmo tempo, até que você vai seguir em frente, engatou lá segunda, terceira e Brasil. O inglês falado, ouvido nos estádios, isso tende a melhorar, e hoje em dia com o ChatGPT você tem professor particular 24 horas por dia, não tem desculpa, tá? Quando eu comecei eu conseguia ler com alguma facilidade, ouvia também, mas meu ouvido foi melhorando com o tempo, e o meu inglês falado é desastroso, gente. Eu até hoje não sei como é que eu entrei na residência, mas fica aí uma esperança e um mau exemplo, tá? Não tem desculpa para ter um inglês ruim feito eu, mas aprendo com meus erros e tenho esperança, porque eu não sou nenhum Churchill, né? Minha oratória em inglês, meu inglês falado é uma coisa medonha. Vamos aqui a mais perguntas. Qual é o passo a passo para marcar a prova? Aí, meu amigo, você pode se referir ao meu livro, Por um Punhado de Dólares, meu livro digital, ou ao meu curso, em que eu ensino isso detalhadamente. É uma burocracia chatinha, não é nada de outro mundo, mas para eu falar aqui vai ficar um troço extremamente chato e desagradável. Outra aqui, é possível atuar aí, o João Pedro perguntou, ter uma residência fiscal em outro país? Meu amigo, como médico é difícil, porque muitos contratos vão pedir que você seja residente fiscal dos Estados Unidos, mesmo para telemedicina. Além do que, os Estados Unidos eles são bem rigorosos quanto a isso, eles têm aqui a regra do Worldwide Income. Se você passa mais de 6 meses por ano nos Estados Unidos, uma média aí de 3 anos, 2 anos, uma coisa assim, você já vira residente fiscal, então é complicado fazer esse malabarismo. A galera do digital até consegue, tá? O pessoal que é nome de digital faz esses malabares aí. Para quem fica fisicamente, dependendo, no caso assim, dependendo do nicho, grandes empresários, eles fazem umas estruturas assim de offshore com trust, com holding, para poder ter vantagens fiscais e proteção patrimonial. No caso do médico, do pequeno, médio empresário, não costuma valer a pena, porque a própria legislação fiscal americana tem muita margem lá para fazer elisão fiscal, né, para você mitigar impostos de forma completamente legal. Ao contrário do que todo mundo acha, né? A pessoa acha que imposto aqui nos Estados Unidos é draconiano. E para quem é empresário, para quem vai para o mercado imobiliário, você tem muita margem de manobra. A gente vai falar mais sobre isso aí com o tempo. Essa aqui é boa. Meu amigo Felipe perguntou, boa tarde, conseguiria falar um pouco mais das vias alternativas para a neurocirurgia? Eu sempre tento ajudar um pouquinho o pessoal da neurocirurgia, porque foi onde eu comecei no Brasil e eu vacilei, né? Eu larguei a residência, não deu para colocar outra pessoa no meu lugar, então eu tenho a consciência um pouco pesada
Mas a neurocirurgia no Brasil sempre foi muito cultural você fazer fellow fora, tá? O pessoal ia para o Canadá, para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha. Aqui nos Estados Unidos é relativamente fácil você conseguir clinical fellow como neurocirurgião, tá? Clinical fellow, depois você é contratado pela universidade, você atua aí como preceptor, professor assistente, você vai operar dentro da faculdade, do hospital universitário. Depois de 6 anos de atuação, você até consegue prestar a prova de título, tá? O Academic Pathway do board. Tá? Eles são bem rigorosos, mas mesmo que você não titule dentro do hospital universitário, aí você já vai ter um salário bem atraente. Acho que é coisa de $500 mil por ano, principalmente para o neurocirurgião brasileiro que está começando a carreira agora, eu acho bem atraente. O neurocirurgião de mercado aqui nos Estados Unidos, que atua em prática privada, ele literalmente ganha $1 milhões por ano. Então esses cargos acadêmicos acabam que não são muito atraentes para cirurgiões, tá? Por isso que existe essa abertura. Mas tanto na neurocirurgia quanto na cirurgia cardíaca brasileira sempre foi muito cultural fazer fellow fora. Tá? E por ser um profissional muito especializado, muito valorizado, aqui nos Estados Unidos você vai achar portas abertas assim nesse sentido. E da minha época o pessoal que ia ficava, eu não conheço ninguém que foi fazer fellow aqui nos Estados Unidos e voltou para o Brasil. Outra clássica, né? Por que Estados Unidos e não Canadá ou Austrália? Vocês me perguntam bastante. Olha só, é o clichê que funciona, tá? Eu vejo muita gente trazer para a vida adulta um vício que a gente tinha da adolescência, que é querer não ser modinha, não ser mainstream, né? Querer ser diferente, e os Estados Unidos é muito clichê. Mas geralmente o clichê existe por uma razão, tá? O American Dream é o clichê que funciona. Assim como no Brasil, o concurso público em medicina é o clichê que funciona. Tá? Desculpa, mas é o que funciona. A medicina pelo menos funcionava até pouco tempo atrás, tá? E você estava na adolescência e sempre aquela coisa, né? Quem fazia medicina, não sei o que, filhinho de papai, playboy, blá blá blá, eu vou ser herói, eu vou trabalhar por amor, eu vou fazer qualquer outra coisa. Aí o cara seguia o coração dele, fazia doutorado, pós-doutorado, e aí com 30 anos de idade ia para o mercado de trabalho, descobria que ia ganhar 1/3 do que um médico recém-formado na Unisquina lá, passando de pirona da UPA, estava ganhando, ficava pé da vida, e aí já com seu doutorado, seus 2 MBAs, ele vai e quer fazer uma faculdade de medicina, porque né, a vida adulta bateu e descobriu que a realidade do mercado brasileiro. Tá? E Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa. Quando você vai começar a olhar aí validação em outros países, a gente começa a ver isso, a gente acha que é um mundo de possibilidade. Não, tem Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Suíça, Alemanha, sei lá mais onde. Né? Não sei por que todo mundo faz medicina por amor, mas ninguém me pergunta como é que revalida, não sei, no Senegal, na África do Sul, no Egito, no Paquistão. Esquisito isso, né? Todo mundo faz por amor, só eu que faço por dinheiro, mas tudo bem, né? Cada um com seus gostos. Nunca recebi uma mensagem, como é que faz para revalidar a medicina nos Camarões, né? No Sudão? Esquisito isso, mas enfim. A gente acha que tem esse mundo de possibilidades, e a verdade é que os Estados Unidos, eles são o sistema mais aberto de validação. Primeiro, porque tem umas 10 mil, literalmente 10 mil vagas a mais de residência por ano do que médicos americanos se formando. Segundo, o sistema é unificado. Você faz as mesmas provas e aplica para o mesmo sistema, exatamente o mesmo que os estudantes americanos aplicam. Tá? Exatamente tudo igual. Mesma documentação, mesmas provas, tudo idêntico. E curiosamente você consegue fazer as provas no Brasil mesmo. E, além disso, você faz isso tudo e você entra na residência médica americana. E aí você sai, você é um especialista como todos os outros, tá? Nas mesmas condições de mercado. Então o sistema é o mesmo e a especialização vem junto. Você vai notar que nos poucos países em que tem alguma abertura à revalidação médica, países assim com a medicina assim, de primeira qualidade, né? Medicina de verdade, né? Infelizmente, são pouquíssimos países do mundo em que a medicina é valorizada, tá? Infelizmente. Nesses poucos países, você vai notar que a revalidação não é tão aberta assim, cada estado, cada província costuma ter suas regras. E depois que você revalida, você ainda vai sentar no IAME para conseguir ou revalidar a especialidade ou fazer residência médica. Tá? Nos dois casos é muito complicado.
A Austrália, por exemplo, que sempre me chamou a atenção, você até consegue ir como generalista. Você vai só um pouquinho lá para conseguir os estágios, mas faz parte. Mas para você fazer residência é chatinho. Você vai trabalhar ali alguns anos e vai levar um tempinho nessa empreitada. Canadá, ao contrário do que todo mundo acha, o sistema deles parece ser muito fechado. Você vê um monte de médico canadense vindo para os Estados Unidos fazer residência. E curiosamente, a residência americana ela é reconhecida na Austrália, ela é reconhecida no Canadá, é reconhecida num monte de países. As residências canadenses também têm acordo de reciprocidade com os boards aqui americanos. E curiosamente, no caso da Austrália, o generalista australiano, que seria o equivalente ao médico de família, ele tem um caminho de revalidação aqui nos Estados Unidos com o board de medicina da família, tá? Tem esse acordo entre eles, mas as outras especialidades não, aí você tem que ir por um caminho alternativo que nem quem fez no Brasil, tá? Então a residência americana é reconhecida em muitos países, mas os Estados Unidos são o que melhor paga, tá? Inquestionavelmente é o melhor mercado médico do mundo, é o país mais rico do mundo e é a melhor medicina do mundo, tá? Eu sei, o choro é livre, desculpa, tá? Se você for olhar aí no Prêmio Nobel de Medicina e remuneração médica e comparar com outros países, não tem comparação. Europa, tá? Eu recebo muita pergunta de gente que revalida na Europa. Os países mais abertos à revalidação Primeiro que assim, Europa, mesmo assim, Mônaco, Dubai, Suíça, a remuneração é menor do que a remuneração americana, tá? Mas os países que eu mais vejo pessoa revalidar, que é Portugal, Espanha e Itália, e até Inglaterra, a remuneração é muito pequena, tá? E você, para fazer residência médica, é muito suado, tá? A residência médica da Europa, em geral, as residências são muito longas. A carga horária é menor, mas a residência é bem longa, tá? E é sempre aquela história, Iago, eu moro aqui em Portugal, Itália, França, Alemanha, sei lá, ganho, Alemanha até mais, mas enfim, ganho 2.000 euros por mês, ganho 3.000 euros por mês, vai ver o cara ganha menos com eletricista. Mas eu vivo muito bem, eu falei, eu acredito em você. Deve ser uma delícia você viver na Europa com 30 anos de idade, trabalhando 40 horas por semana como médico, ganhando 3.000 euros por mês, eu acredito em você. Mas você vai montar patrimônio como? Tá? Aqui nos Estados Unidos, só de fundo de aposentadoria, só automaticamente você já vai depositar aí $24.000 por ano no mínimo, tá? Porque tem vantagem fiscal se fizer isso. Fora o empregador geralmente faz o match e deposita parte dele também, isso pode chegar a $70.000 por ano. Isso assim, só para ter vantagem fiscal, tá? Então são $70.000 por ano, só no seu fundo de aposentadoria. Compara isso com a realidade europeia. Então assim, você vai chegar aos 60, 70 anos com esses 3.000 euros por mês, Iago, o Estado vai me aposentar, e já é bem arriscado, hein, meu amigo? Porque depender de Estado para se aposentar sem ter patrimônio nenhum, isso não é uma opção sábia em lugar nenhum do mundo, muito menos na Europa, que vive uma crise populacional sem precedentes. Eu não sei como vai ser o futuro, mas eu te garanto que a sua capacidade de trabalho com 60, 70 anos não é a capacidade que você tem aos 30, aos 40. Então, eu vejo muita gente ir para a Europa pensando assim, não, mas 3.000 euros em Portugal, na Espanha, na Itália, eu vivo muito bem. Eu falei, tá bom, cara, mas você está com 30, 40 anos. E com 60, 70, você já formou patrimônio? Né? É diferente. Iago, meus filhos estão criados, eu estou com 65 anos, vou para Portugal lá, tenho meu patrimôniozinho, pego um consultóriozinho lá para mim e fico lá 40 horas por semana. Pô, que delícia, meu amigo. Aí sim. Tá. Beleza, ou sua família já tem um patrimônio, tudo bem. Mas para você montar patrimônio é complicado. Tá? Lembrando que quando a gente discute em montar patrimônio, ativo é necessariamente dolarizado. Tá? Então, Iago, é porque um euro na Europa compra mais do que um dólar nos Estados Unidos, que compra muito mais que um real no Brasil. Eu falei, tá bom, meu amigo, mas ativo é tudo dolarizado. Tá? 3.000 euros vai ser mais ou menos aí $3.000, olha. E todo ativo é dolarizado. Então, você quer comprar tesouro americano é dolarizado, quer comprar índice americano é dolarizado, quer comprar ação, qualquer ação de qualquer lugar é dolarizado. Tá? Então, um dólar, eu quero Bitcoin. Tá? Um dólar compra 6 vezes mais Bitcoin do que um real. Mesma coisa com euro. Então, não adianta você vir com essa conta de que um euro na Europa vale para comprar isso e aquilo, que a gente não está aqui discutindo quanto é que está a carne, o arroz, o gás. A gente quer montar patrimônio, tá? Aqui nos Estados Unidos, quem se forma em medicina tem isso muito claro, tá? Você quer formar e montar seu patrimônio. Você não quer depender disso a sua vida inteira, tá? Medicina tem data de validade. Tá? Toda profissão tem, mas medicina
também. Tá? Não adianta achar que não tem. E a gente já forma tarde, a gente já entra no mercado aí com 30, 35 anos, então você tem que montar patrimônio, meu amigo. Eu acho muito arriscada essa história de revalidação na Europa por isso. Tem países que realmente pagam bem. A Suíça, por exemplo, tem forma de pagar bem, mas eu fui ver residência médica na Suíça. É um negócio assim que literalmente leva anos para você conseguir entrar. E depois ainda ganha menos que nos Estados Unidos. Mas é um país em que eu com certeza moraria, apesar do alto custo de vida. É um país maravilhoso. A Alemanha também, mas também paga menos que os Estados Unidos. E Portugal, Espanha, Europa, França, nossa, assim, paga mal pra cacete. Inglaterra está passando por uma crise sem precedentes, já vi vários relatos. As próprias faculdades de medicina estão falando para os alunos para não entrarem no mercado. O aluno está formando, não está conseguindo emprego, porque o sistema público deles abriu as pernas lá, uma espécie de mais médicos lá dele para médico estrangeiro, inundou o mercado. E aí o médico inglês já não consegue mais emprego. Tá? Medicina estatal é isso. Ah, essa questão aqui é muito boa. Primeiras questões do iWord. O iWord, para quem não sabe, é o principal material de estudo. 80% dos estudos para revalidação é por um banco de questões chamado iWord. Show de erros e demora, minha amiga Mirelle. Você começou com quantas questões por dia? Então, a nossa meta é sempre fazer 40 questões por dia, porque o banco tem mais ou menos 4.000 questões, você termina em 100 dias. No começo, você mal vai conseguir fazer 20, tá? E essa é a grande dificuldade na revalidação, é a única barreira psicológica, assim, além do custo financeiro, claro, mas existe a barreira psicológica, porque eu lembro que as primeiras 10 questões que eu fiz eu errei 9, tá? E a gente fica louco da vida com isso, muita gente começa um ótimo aluno, faz a USP, faz o FRJ, só tira 10 e pega o banco de questões para fazer e é massacrado, né? E muita gente já é especialista, já tem toda uma carreira no Brasil, já é um médico respeitado, já tem 2 RQEs, o cara já tem até doutorado, pega o banco de questões para fazer e toma um cacete, tá? Faz parte, são sistemas diferentes, tá? Não deixe isso te abalar. Tá? E nos Estados Unidos, a metodologia de estudo que realmente é mais eficiente é você já começar a estudar pelo banco de questões. Então você aprende apanhando, que é muito eficiente, mas a gente não está acostumado, então a gente sente muito desconforto. Você pega 40 questões aí, você vai acertar 10, 12, 15. Quando acerta 20 de 40 comemora. E a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado com aquele sistema velho de fazer a aula, depois ler a apostila e depois fazer questão, que é muito menos eficiente e demora muito mais. Tá? Para os steps não funciona assim, até porque é muita matéria. Então essa barreira psicológica é a grande dificuldade para todo mundo. É aí que muita gente joga a toalha, porque eu não aguento. Eu falo, cara, isso é impossível. Eu já sou clínico, já sou cardiologista, já sou professor de universidade no Brasil e estou tomando essa coça. Como isso é possível? É só porque o sistema é diferente, cara. Não tem nada a ver com você. Tá? Todo mundo passou por isso. Outra grande questão do estudante brasileiro, colocaram 2 venenos na cabeça do estudante brasileiro que segue durante a vida acadêmica, depois de especializado, que não por acaso transformou o Brasil na pior educação do mundo. Para acabar de ferrar, ainda teve uma vez que saiu um ranking assim de 40 países, o Brasil ficou em último colocado, ainda teve um ministro da educação que disse que poderia ter sido pior. Aí você já vê porque que está em último, né? Porque o ministro da educação falou que poderia ser pior do que o último. Né? O que tem depois do último ministro? O que tem depois do último lugar? É o caos, é o Tártaro, é o Hades, né? E teve outra vez que ficou aqui 39 de 40, né? E aí o pessoal começou a zoar o 40º. Né? Uma tragédia. Mas são 2 venenos que você coloca na cabeça do estudante. O primeiro é a história do ler criticando. Essa é a maior burrice que existe, né? Você contrasta isso com o que Leibniz dizia: eu aceito tudo quanto eu leio. Então, você tem que ter abertura ao que você está lendo, você deixa aquilo se integrar no seu espírito. E depois você faz a crítica se precisar fazer. Qualquer moleque de 13 anos no Brasil acha que tem filtro, acha que lê criticando, vai ver o cara é uma besta quadrada. A segunda, né, isso aí é propaganda de cursinho vagabundo. A gente entende e não decora, né? Isso aí é o lema do estudante burrinho. Tá? Não existe entendimento sem memória, só existe o decorar. Tá?
O decorar é o registro da cognição passada. É simples assim. A cognição presente é a intuição, a cognição passada é a memória, e a cognição futura é a técnica dos profetas, né? É o vaticínio. Então, é uma maior burrice que existe. Ah, não, eu entendo sem decorar. Não, meu filho, você não entende que se isso fosse possível, Alzheimer não seria doença. Tá? Cognição, memória, imaginação e fantasia são a mesma faculdade do espírito, exatamente a mesma. Não existe nada que esteja na memória / imaginação que não tenha passado pelos nossos sentidos. Então, os sentidos fazem a intuição de uma presença, que é o presente, e quando isso se forma na nossa cognição, isso é a memória. Não tem como você entender sem decorar. Entendimento e memória, cognição e memória são exatamente a mesma coisa. E aí todo estudante burrinho, professor burrinho fala isso. Por quê? O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele prefere encontrar métodos confortáveis de memorização em vez de memorizar na força bruta. Está lendo uma coisa 40 vezes. Sim, você quer encontrar métodos confortáveis de memorização. A memória, ela é feita para contar uma história. Toda memória é uma história. E toda história é um movimento. Então, o movimento, ele é sempre O tempo nada mais é do que a medida do movimento entre antes e depois. Então, toda história é um movimento. E todo movimento se passa no tempo e no espaço. Então, toda vez que você quiser decorar alguma coisa, você conte uma história que se tem uma sequência, um movimento, um tempo, e se passe dentro do espaço que você conhece. Tá? Esse é o método por trás do Palácio das Memórias, o famoso método dos oradores da Grécia Antiga. Tá bom? Então, isso é a técnica da memória, mas não existe isso de entender sem decorar. Se existisse, Alzheimer não seria doença. Tá? Isso é duas grandes burrices que se colocaram na cabeça do estudante brasileiro, e aí você contrasta isso com o que dizia Aristóteles na arte da memória, da reminiscência no Parva Naturalis, ou Leibniz, né? Leibniz dizia, olha meu filho, o homem que vir mais figurinhas será o homem mais sábio do mundo, ainda que todas as figurinhas sejam falsas. E também dizia, eu aceito tudo que eu leio. Né? E tudo que eu te falei nesses últimos 5 minutos sobre memória eu tirei de Aristóteles, tá? Cognição, blá blá blá, isso tudo está em Aristóteles. Então você contrasta, né, os dois homens mais sábios do Ocidente com essa burrice, essa patacoada brasileira. Né? E se você quiser ser mais moderninho, saiba que aqui nos Estados Unidos os estudantes de medicina ficam comendo flashcard banco de questão o dia inteiro. Tá? É assim que eles estudam. Os estudantes chineses, que são os melhores do mundo, para o menino aprender a escrever o nome, ele tem que decorar 5.000 caracteres. Tá? Por isso são os melhores do mundo. Aí no Brasil fica esse besteirão, não, eu quero entender sem decorar, eu leio criticando, eu tenho filtro. Aí vai ver um estudante uma besta quadrada, se você para achar um brasileiro universitário que consiga escrever 10 linhas sem 5 erros de português por linha, é um custo, é um osso, né? Esse desastre completo. Tá? Então para com isso, é para decorar sim, pesquisa aí método Palácio da Memória, é para memorizar sim, e é para aceitar o que você está lendo. Ah, eu sou questionador, eu leio criticando. Não, meu filho, você vai aceitar, você aceita calado, tá? Por quê? Tem muito estudante burrinho que você começa a explicar uma coisa para ele, e ele nessa patacoada de entender sem decorar, ele começa a perguntar o porquê de tudo. Então eu tive vários mentorandos que era um osso. Por quê? Essa palhaçada. Ah, não, mas ó, a célula faz assim, mas por quê? E essa enzima aqui? Essa enzima vai onde? E por quê? E por quê? E por quê? E aí ele não conseguia entender nunca. Tá? Aristóteles dizia, anankar stanai. Em algum momento é preciso parar. E tem um ditado russo maravilhoso. Um único idiota é capaz de fazer 40 vezes mais perguntas que 40 sábios são capazes de responder. Tá? Então chega um momento no seu estudo em que você tem que só que aceitar e engolir. É simples assim. Tá? Não adianta. Por que a orelhinha de coelho é o bloqueio de ramo direito? Não, porque na fibra de porquinho já está assim assado. Por que na fibra de porquinho está assim assado? Porque a célula de polarização cardíaca tem um potencial de ação 4, 0, 3. Por que esse potencial? É canal de sódio. Por que esse canal? Eu falo, cara, em algum momento é preciso parar. Tá? Senão você não vai memorizar nunca, não vai entender nunca. Tá? Então, chega um momento em que você simplesmente aceita, meu filho. Tá? É assim que funciona. Aceita calado. É para decorar sim, e com o tempo isso vai se integrar no seu espírito, e aí sim, se for necessário, você vai formar a crítica. Tá? Lembrando que, se for necessário, tá? Nem tudo, a maioria das coisas você não precisa criticar. Isso é outra burrice que colocaram na cabeça do estudante. Né?
Ele pode criticar tudo menos o crítico, né? Ele não pode criticar o professor dele, não pode criticar o partidão, não pode criticar o MST. Né? Isso aí não pode criticar, não pode criticar a ONU, né? Mas o resto ele pode. Né? Então vamos aqui a mais algumas. Aplicando para o Green Card, em vias de aprovação, aumento minhas chances de match Internal Medicine? Meu amigo Alisson perguntou. Match é conseguir uma vaga de residência Internal Medicine clínica médica, tá? O Green Card não é necessário para o processo de revalidação, nem para entrar na residência. A gente faz o processo inteiro com visto de turista, que qualquer um consegue tirar. Mas muitos médicos, principalmente quem já tem 5 anos de formado, conseguem tirar o Green Card pelo EB2NW, tá? Sim. Aumenta sim suas chances, eu vi isso com esses meus próprios olhos, aumenta bem, mas o que acontece? Está levando aí uns 3 aninhos para poder tirar. E o principal visto para residência médica, que é o visto J1, ele entra em conflito com o processo do seu Green Card, tá? Então, se você está com processo ativo, você só pode aplicar para programas que oferecem um visto H1B, que é um visto mais raro. Eu chuto que o que 10, 20% dos programas vão oferecer, nem todos esses programas são programas assim muito, digamos assim, fáceis de entrar. Fácil nada que é, né? Viáveis de entrar. Então, enquanto o seu visto não estiver aí liberado, você vai ficar meio que amarrado para aplicar só para programa que oferece o H1B. Outra coisa, parece que agora as regras mudaram e para você pedir o Green Card como médico, ou com a intenção de atuar como médico, você já tem que estar com o diploma revalidado. Isso complica a sua vida, que se você já está com o seu certificado de CFMD, já está com o diploma revalidado, você cozinhar esse certificado 3 anos é uma péssima ideia. Né? Em primeiro lugar, porque quanto maior seu tempo de formado, mais você é filtrado nas entrevistas. Tá? Então, quanto menos tempo de formado você puder aplicar, melhor. Tá? Conheço gente com 17 anos de formado, 20 anos de formado que deu match, mas teve que suar muito, ao passo que quando você é recém-formado é muito mais fácil. Eu dei match com 8 anos de formado. Idealmente você não quer deixar passar de 5 anos, porque você já começa a ser muito filtrado. Segundo lugar, custo de oportunidade. Né? 3 anos sem atuar aqui nos Estados Unidos, como clínico, por exemplo, já são aí $900 mil que você deixa de fazer. Colocando isso aí no longo prazo, né? Se você for corrigir aí por um bom investimento, é mais de $1 milhão facilmente que você deixa de colocar no seu patrimônio. Então, você cozinhar um certificado de revalidação 3 anos para esperar o visto, pode não ser a coisa mais sábia a se fazer. Eu acho muito mais viável com quem, por exemplo, é casado com um americano, caiu o Green Card sai relativamente rápido e consegue resolver a vida. Os casos mais bem-sucedidos que eu conheço foram por essa via. O Diego perguntou, fiz a prova do Step 1, Step 1 é a primeira grande prova da revalidação, a segunda é o Step 2, você faz no Brasil, e tem um teste de inglês bem mais tranquilo que o TOEFL, que é o OET, faz no Brasil também. Fiz a prova do Step 1 a semana passada, saí destruído e desanimado, comum isso muito, meu amigo, são 7 blocos de 40 questões, 280 questões, um dia inteiro de prova, tá? A gente sai se sentindo arrasado, ninguém sai dançando pelas ruas de Copacabana depois de fazer 280 questões, sobre os assuntos lá do ciclo básico da medicina. Tá? Isso é esperado. Estatisticamente, a sensação pós-prova não tem correlação com a sua performance real, tá? Então fica tranquilo. Outra boa. É preciso estar casado no civil no Brasil para o cônjuge e filhos ganharem o visto J2. O principal visto para residência é o visto J1. Você leva sua esposa e filhos com o J2. Tá? O Ardires, meu amigo aqui, perguntou. Sim. Via de regra, os Estados Unidos, no âmbito federal, não reconhece união estável, tá? No estadual um pouco diferente em alguns estados, mas no federal não. Então muita gente se casa à véspera aí do match. Então isso é até uma coisa boa, às vezes o cara tá enrolando a namorada há anos e aí chega na época do match, não tem jeito. Para poder levar tem que casar, casa no civil. Alguns casamentos acontecem todos os anos por causa disso.
Me senti ofendida, minha amiga Dani. Fui em uma clínica popular que queria me pagar R$ 60 a consulta. Isso para atendimento em psiquiatria, ou seja, R$ 60 por 1 hora. Isso é maravilhoso, e mais maravilhoso ainda é o médico brasileiro chamar isso de valorização da especialidade, porque pede RQE. Né? Isso eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Porque assim, em qualquer mercado do mundo, se você pede mais qualificação de um profissional para pagar a mesma coisa que pagava antes ao não qualificado, ou pagar até menos, o nome disso é desvalorização, é desqualificação, mas não, na cabeça do especialista brasileiro é valorização. Né? Então, não, Iago, aqui a UTI agora passou a pedir título de intensiva, emergência título de emergência, a clínica título de clínica. Que maravilha, meu amigo, aumentou o valor do plantão. Ah não, Iago, está pagando até menos que pagava no Covid. Falei, então, meu amigo, você está pedindo mais qualificação para pagar a mesma coisa, o nome desse termo é desvalorização. Tá? Então, o pessoal acha que a vantagem é o RQE, é o novo CRM. Sim, então isso é a prova que o RQE está sendo desvalorizado no Brasil. Né? Porque se ele é o novo, que nem eu falar, não, o doutorado é o novo mestrado, o mestrado é a nova graduação. Então você está desvalorizando. O doutorado é o mestrado, né? Seria mais ou menos como se a Uber começasse a exigir curso superior para dirigir e o pessoal começar a chamar isso de valorização do curso superior. Para quem não sabe, eu fiz CTI no Brasil muitos anos para poder bancar o processo, me sustentar, claro. E fui chamado isso na época do Covid, nunca me pediram título nem de eleitor. E aí, depois da pandemia, vários hospitais começaram a pedir RQE do pessoal do CTI. E aí eu vi uma corrida entre os meus amigos, enquanto eu revalidava o diploma, para conseguir o RQE. Tinha que ir para não sei quantos congressos, pagar não sei quanto lá nos cursos da entidade, gastava uma nota com o congresso, né? O nego fazia cursinho preparatório para a prova prática, custava um carro popular, né? Deixava um quid lá no cursinho para passar nessa prova. E aí passou na prova, pegou o RQE, nem um parabéns do hospital ganha. Né? Continua ganhando exatamente a mesma coisa que ganhava antes, que é até menos do que ganhava na pandemia. Então, o que eu mais conheço no Rio de Janeiro, eu acho que eu conheço a maioria dos intensivistas da cidade. É intensivista que está tirando aqui líquido, 100... Eu se encontrar um intensivista tirando líquido R$ 200 a hora no Rio de Janeiro, ele tá, na cabeça dele ele está muito bem pago. Né? Aí você converte isso para dólar, uma babá que nos Estados Unidos é $25 a hora. Então, esse médico especialista no Brasil está trabalhando por hora, mais ou menos ganhando o que ganha uma babá nos Estados Unidos. Né? E na cabeça do especialista brasileiro, isso é a valorização do especialista. Gerou essa corrida aí pela prova de título. Né? Nos planos é a mesma coisa, o nego está pagando 150, 200 mil reais para se filiar a Unimed ou outros planos de saúde, vai atender por R$ 60 a consulta, recebe 3, 4 meses depois e toma glosa. Né? Na minha época, eu formei em 2017, a gente fazia residência médica, primeiro, para largar plantão, segundo, para não depender de plano. As novas gerações, elas fazem residência médica no Brasil para arrumar plantão e para se filiar a plano. Então isso é a maior loucura do mundo, mas na cabeça do estudante isso é valorização, porque não, o hospital ali agora está pedindo RQE, eu preciso fazer aqui minha residência. Eu falei, cara, que loucura, você ganha menos do que eu ganhava 8 anos atrás. Isso porque eu nem coloquei a inflação do período, se eu colocar a inflação você está ganhando menos da metade. Mas na sua cabeça isso é valorização, porque estão te pedindo mais. Né? Onde é que isso é valorização? Então é muito interessante essa mudança de geração, esse choque de geração. Até hoje, quando eu encontro um colega de turma, quando eu estava no Rio de Janeiro, automaticamente a gente se dava bom dia, a gente começava a falar dos plantões que a gente conseguiu largar. Isso é automático, tá? Isso é cultural na minha geração. Ah, eu consegui sair do CT de segunda noite, mas o de terça noite ainda não consegui sair, e você, tá? Isso é cultural. As novas gerações não, elas acham lindo pegar o RQE e disputar uma vaga de sábado à noite no hospital lá da cidade. Vai entender um negócio desse, né? Mas infelizmente as pessoas elas vão se acostumando com um absurdo, né? Com plano é a mesma coisa, acha a coisa mais linda do mundo receber R$ 60 por uma consulta. Ou então é sempre aquela história de equipe, né? Não, vou passar 20 anos aqui passando visita para o chefe da equipe, porque daqui a 20 anos, quando o chefe bater as botas, eu vou ser chefe também. Fala,
Aí você infarta com 45 e o chefe está lá na lancha dele com 70 anos de idade, montado no dinheiro que você fez para ele. Isso é muito triste, cara. É muito triste, mas é uma das razões pelas quais eu estou aqui, porque as novas gerações, elas realmente não enxergam essas coisas. Eu fico pasmo com isso. O Brasil tem um mercado enorme de residência médica, de mentoria para residência, mentoria para prova de título, curso para prova de título. Eu falo, cara, mas por que você está fazendo isso? Qual que é a vantagem? Uma das razões de eu ter largado a residência no Brasil foi isso, porque eu vi que eu estava disputando uma corrida por um prêmio que era... Eu sentia que eu estava correndo uma maratona para ganhar uma taça de urina depois. Eu falei, cara, para esse mercado que eu estou fazendo residência, eu não quero. Veja bem, eu não estou falando para você, se for ficar no Brasil, não fazer residência, tá? Faça, porque virou uma necessidade. Tá? Mas necessidade é diferente de valorização. Não é que a RQE está mais valorizada, ele está mais necessário, mas nunca foi tão desvalorizado. Necessariamente, aquilo que está mais necessário, muitas vezes, não vou dizer necessariamente, né? Mas hoje aquilo que é necessário nunca foi tão desvalorizado. Então, você com a RQE 10, 20 anos atrás, você se destacava, e hoje você é mais um plantonista aí disputando teu lugar na escala, entrando lá no sábado à noite, sonhando lá com o plantão da segunda dia para ganhar R$100 a hora. Né? Se esse é seu objetivo de vida, é muito mais fácil você dirigir Uber aqui nos Estados Unidos, você vai ganhar mais. Ou ser babá aqui, vai ganhar mais também. Então pensa bem nisso, porque infelizmente a situação de mercado na medicina brasileira é um negócio assim desesperador. Tá? Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu na maioria dos países do mundo. São poucos os países do mundo em que a medicina é tratada com dignidade. A Inglaterra está passando por um processo similar agora. Se você pesquisar em relato de fórum de estudante de medicina inglês, tá, os meninos lá reclamando que formaram e, depois de anos, simplesmente estão desempregados. Tá? Então, é aí as interferências estatais na economia, isso que gera. Acho que por hoje está bom. A gente se vê aí para discutir as próximas caixinhas. Vou periodicamente, cada 1, 2 semanas é a minha ideia. E podem me adicionar no Instagram, me seguir no Instagram, podem mandar ideias para mim na minha caixinha, estou sempre abrindo caixinha. Quem está interessado em revalidação nos Estados Unidos, eu tenho o meu livro digital, Por um Punhado de Dólares, e eu tenho o meu curso também homônimo, Por um Punhado de Dólares, em que eu conto tudo sobre revalidação, residência médica, tudo que você imaginar, os vistos, o inglês, as provas, os materiais de estudo, as entrevistas, toda a parte de documentação, tem tudo bem detalhado, tá? Tanto para quem é estudante, quanto para quem é generalista, quanto para quem já fez residência médica, eu exploro aí todos os caminhos, inclusive as novas leis estaduais, tá bom? Então, até a próxima, nos vemos por aí.